professor Paulo Limange. Seja bem-vindo, você que me visita pela primeira vez. Meu muito obrigado, desde já, pelo seu compartilhamento e sua opinião, pelo apoio a este trabalho modesto, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. E a vocês que já se inscreveram neste canal, incentivando o propósito de semear a palavra de Deus, sentimento compartilhado entre os cristãos, a minha oração para que nosso Deus os abençoe, porquanto ouvido o chamado, disse ao Senhor, eis-me aqui, e vocês incentivam este trabalho, repito, para a honra e glória do nosso Salvador. O título do nosso vídeo hoje é A Verdadeira Liberdade. Cada vez mais vemos pessoas crendo em rituais e costumes das organizações, sejam seitas ou religiões. Os símbolos, em sua muda linguagem, muito dizem aos que com eles estão familiarizados e iludem, confundem ou não são percebidos pelos que são levados pelas enxurradas de más notícias. Convido você a acompanhar o que diz Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículos 6, 13 e 14. Cristo nos libertou para a liberdade. Ficai firmes e não vos dobreis de novo ao jugo de escravidão, pois vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Mas não useis da liberdade para dar oportunidade à carne. Antes, servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se obedece em uma só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Todos estamos em meio a uma luta da qual muitos não se apercebem, pois não se dá esse combate contra a carne, mas a carne é usada para lutar contra o Espírito. Passemos ao outro versículo, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Devemos, portanto, ter consciência do contexto no qual estamos inseridos e assim prevenidos como soldados de prontidão, guardando espaços já conquistados, partirmos sob o comando da autoridade, das autoridades, rumo a outras conquistas. Nunca foi tão urgente termos companheirismo com Jesus Cristo, estarmos atentos, usando a armadura do nosso Supremo Comandante. Vamos recordar o vídeo Efésios capítulo 6, versículos 11 a 18. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tendo sido libertos para a liberdade, não devemos voltar ao jugo, ao peso, juntos à força, para seguirmos um mesmo caminho a nós imposto como a irracionais. Assim está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só um cumpriu a lei, que veio para pôr em evidência a impossibilidade do homem pagar seu imenso, impagável débito frente à perfeita justiça do Criador Supremo. E assim está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Na Bíblia nos é ensinado
que se falharmos em cumprir um de seus 613 mandamentos, seremos réus diante de toda a lei. Seria a lei porventura má? Vejamos o que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quanto mais grave e o estado geral do paciente, mais competente deve ser o médico capaz de curá-lo. Tenhamos em mente que, mesmo curado de um mal maior, sequelas ou consequências sempre hão de surgir. Consideremos que estamos em meio a uma guerra na qual somos comissados por uma parte vencida e amados por aquele que é o Senhor dos Exércitos, pois enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 7, lemos: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que é a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e foi feito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ora, qual seria a verdadeira circuncisão? Qual seria o princípio da sabedoria? A quem devemos temer? Poderíamos colaborar com nossa própria salvação? De que necessitamos ser salvos?
que significam os sinais à nossa volta? Vejamos o que a Bíblia nos responde em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. E o Senhor, teu Deus, circundará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Portanto, a verdadeira circuncisão é a do coração. Provérbios 9, versículos 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Mateus 10, 28. E não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Salmos 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Há justificados em Cristo Jesus. Fomos lavados, justificados em Cristo, que nos comprou com o seu sangue vertido no madeiro, em morte infamante de cruz, nós, os que nele cremos, como único suficiente Salvador, único mediador entre Deus e o homem. E está escrito em João, capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos ser salvos da segunda morte. Necessitamos estar atentos, receptivos à palavra, que é o Verbo, e o Verbo é Deus, que se fez carne, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, conforme lemos no primeiro capítulo do Evangelho de João. Antes estávamos unicamente na carne e mortos espiritualmente. Assim nos restava a segunda morte. Mas vejamos Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vemos tudo à nossa volta e muitos ficam atordoados. O Pai, que sonda corações, nos enviou a Cristo. E ele disse em João capítulo 3, versículo 7, todo o que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Temos desculpa ao nos amedrontarmos com os sinais à nossa volta ou por não enxergarmos seu significado? Vejamos o que nos diz Mateus, capítulo 16, versículo 1 a 3. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, diz-lhes, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Agora vejamos Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pergunte-se a si mesmo, pois ouve o que não quer, mas escuta o que quer. Vê o que não deseja, mas olha para o que lhe desperta a atenção. Terá você olhos para ver e ouvidos para ouvir que a verdadeira liberdade é a graciosa salvação dos temores, das angústias, da segunda morte por Cristo Jesus? Ao meu Deus e Pai, Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.